Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já pesquisou um Lattes hoje? A entrevista que vocês vão ver agora é com uma professora que tem 2 pós-doc e está pensando em fazer o terceiro e acabou de lançar um livro. Eu apresento para vocês a professora Terezinha Amaro, que é uma pessoa incrível. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de 6º semestre de psicologia e eu estou entrevistando os nossos professores para conhecer um pouquinho da vida deles além da sala de aula. Então eu gostaria de agradecer a professora Terezinha Amaro por estar participando. Muito obrigada, Terezinha, é um prazer te conhecer. Obrigada também. Então eu gostaria de te perguntar, quem é a Terezinha? Tá. Antes de eu responder, eu queria te parabenizar, porque eu aprecio muito a sua iniciativa. Eu acho que você está fazendo história na universidade, né, contando a vida das pessoas que fazem a universidade, que são os professores, né? Então, isso é fazer história, e eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito de história, tá? Então, fica aí meus parabéns para você. Obrigada. Aham. E vendo a sua pergunta, né, eu acho essa pergunta muito boa para quem é psicoterapeuta, porque é com isso que nós trabalhamos, né, ajudando as pessoas a se conhecerem, a entenderem o que elas são, não é? E já dizia Freud que a gente conhece as pessoas primeiro conhecendo a gente, né? Então vamos lá, vamos ver o que eu posso dizer sobre mim, né? Então, eu sou psicoterapeuta, sim, né? Sou psicoterapeuta, pesquisadora, escritora e professora, com muita honra, né? Tenho a psicologia como norte na minha vida. Aliado a isso, eu tenho minhas paixões, outras paixões, né? Que são a arte. Eu gosto de tudo que é arte, eu gosto muito da arte, música, dança, balé, né? E gosto também de filosofia e história. Então, eu tenho esse combo, podemos dizer assim, né? Uhum. Tenho esse combo aí na minha vida que é onde eu transito, né? Eu tenho que estar sempre tendo uma pausa entre um e outro, porque isso de me dá energia, isso me ajuda a caminhar, né? Melhor na minha profissão, nas minhas coisas, como pessoa, tudo isso, né? Bom, Eu também gosto de tudo isso e eu tenho essa mesma sensação. né? O que eu tô mais sentindo falta nessa pandemia é de ir para o MASP, de ir para o Museu de Arte Sacra, que eu Não é? amo. Eu Pois sinto muita é, falta. exatamente. E é tão, nossa, é muito enriquecedor, né? Tudo Sim. esse mundo, né? Esse mundo. E claro, Patrícia, eu não posso deixar de dizer, eu sou casada há muitos anos, tenho uma família linda, né? Tenho irmãos também, nós somos muito unidos. Então, depois que perdemos os pais, nós irmãos estamos cada vez mais unidos. Então, assim, eu acho que família sempre é um suporte bacana, né? De vida. Então, acho bacana também registrar isso, né? Então, é isso daí. A Legal. princípio é isso, a A princípio é isso. princípio. Legal. E quando surgiu a sua paixão pela psicologia? Quando você descobriu que você queria ser psicóloga? Olha, eu sempre tive a psicologia, na verdade, eu já sou um pouco mais velha, né, assim, na profissão, e a psicologia, ela estava começando, bem comecinho, então a gente sabia muito mais sobre psiquiatria do que psicologia. E eu tive uma professora que dizia que era o estudo da alma, que ela era uma professora de psicologia que eu tinha num colégio, que eu estudei, um colégio de freiras, né, estudei muitos anos num colégio de freiras. E ela falava, olha, o estudo da alma. E eu falava, nossa, que coisa fascinante, estudar a alma das pessoas. Então eu achava aquilo. Então eu fui movida por esse fascínio, né? E, enfim, eu acho que foi isso que me conduziu, de alguma maneira, e eu sou muito destemida, sabe, Patrícia? Quando eu pego uma coisa, ninguém me tira, eu vou até o fim com ela, né? Eu posso até ter dúvidas de perguntar para as pessoas o que elas acham, mas a minha ideia, ela continua, entendeu? Então, eu fui atrás e, enfim, tive eu acredito que muita sorte, assim, de alguma forma, e até, né, um pouco de sorte, um pouco desse esse meu lado, né, corajoso de ir atrás das coisas, de curiosa.
Então, eu tive muita experiência. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me trouxeram muita experiência. Então, trabalhei na FEBEM, o meu primeiro emprego foi na FEBEM, um trabalho que eu exerci de uma maneira, assim, transitando em todos os pontos da FEBEM. Eu comecei desde criança para adoção, agência de adoção, crianças para adoção, até as questões mais infratoras. Trabalhei com meninas, jovens, rapazes, né? Um trabalho extremamente, além de ser assim um trabalho que ao mesmo tempo dava uma certa, nossa, sou muito jovem, estou entrando nesse caminho, era pesado às vezes, né? Tinha locais que eu tinha que trabalhar onde o carro tinha que te levar, porque ficava retirado, e eu era muito menina, muito nova, não menina, muito nova, né, na profissão. Uhum. Mas isso me trouxe uma sabedoria, assim, dentro da minha área, né, foi muito bom. E eu fiquei muito tempo aí, mas eu nunca fiquei num lugar só. Então eu tinha a FEBEM, eu tinha uma clínica que eu trabalhava e tinha o meu consultório. Então eu tinha 3 empregos. Então eu fiquei durante muito tempo transitando nessas coisas. Mas depois, né, eu tinha essa paixão que eu tinha pelo hospital e pela clínica, ela foi prevalecendo. Então eu comecei comecei a me candidatar e eu acabei sendo aceita num hospital. Fiquei trabalhei nesse hospital anos e anos, né? E nesse meio tempo eu comecei a me dedicar a curso de pós-graduação, mas a clínica continuava do meu lado. Então, sabe assim, então sempre as coisas sempre juntas, né? E aí eu comecei, os casos clínicos que eu atendia, os casos, a gente fala casos hospitalares, mas na verdade eram meio clínicos também, né? Porque tinha os ambulatórios, que eu também trabalhava tanto no ambulatório quanto dentro do hospital, né? Eu comecei a apresentar em congresso, comecei a me interessar por essas coisas, escrever sobre. Então, eu tenho essa coisa na veia, né? Interessante. Uhum. E aí eu comecei a me associar a algumas entidades, tipo a Associação Médica, a APM, né, que tinha um curso muito forte de psicossomática, eu peguei, fui lá e fiz. Aí depois fui para a PUC, comecei a fazer curso de pós. Aí, de repente, surgiu o mestrado, a possibilidade, aí a Matilde Neder, que era a excelência, e é ainda, né, na área, a excelência na área, aí era com ela e a equipe dela, então eu fiquei amiga, inclusive, dela. Enfim, a gente tive essa experiência bacana nesse inteirinho, além da clínica, que eu nunca abandonei, e fazia outras coisas. Não vou dizer para você que eu não fazia outras coisas, não. Fazia outras coisas também. Trabalhos freelance, meio na área organizacional, o que surgia, que eu podia, né? Eu sempre era convidada, eu ia, né? Eu tinha essa veia também de testes, então o pessoal me chamava para fazer alguma coisa, eu ia fazer. Mas isso foi me trazendo muita experiência das coisas, né? Então, tive essa questão. E a docência, ela veio muito depois disso. E olha que interessante, porque eu sou de uma família, minhas tias todas são professoras, eu estudei em colégios de professoras minhas, né? Eu tenho irmãos médicos e da área de exatas que também são professores, entendeu? Então, assim, eu tenho essa coisa na veia, mas eu não tinha me despertado, eu fui me despertando, porque conforme você vai fazendo pós-graduação, você está dentro da universidade fazendo pós, você é convidada para dar uma palestra, você é convidado para dar uma aula, você é convidado. E aí eu comecei a perceber, eu sou um pouquinho assim, às vezes no início eu fico um pouquinho inibida. E eu falava, acho que eu não vou dar certo. E de repente eu comecei a ver que eu tinha jeito, que eu podia ir, que dava certo. E aí eu fui construindo a minha carreira docente, né? Aí fui convidada para dar aula, e aí eu comecei a trabalhar com alunos, né? Comecei a ter algumas oportunidades bacanas, então eu comecei a trabalhar com alunos. Pode falar. Você é professora há quanto tempo? Então, eu tenho que pensar agora. Eu tenho que pensar. Eu tô, 2000, talvez, Ai, para cá. bastante tempo. Então já tem bastante tempo, né? Enfim, mas assim, é uma coisa que eu faço com muito gosto, assim, eu gosto muito de dar aula,
Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você ainda dá aula, puxa vida, né, fica só na clínica e tal. Mas eu gosto do aluno, eu gosto dessa convivência com o aluno, essa dinâmica, sabe, sim, professor-aluno. Uhum. Eu gosto bastante, tanto para, atualmente eu dou mais supervisão, né, eu fico mais na supervisão, então eu trabalho mais com nono e 10º semestre, mas eu gosto, é interessante, né, é uma coisa que está um pouco comigo, assim. Você dá supervisão no estágio 2, então, que seria o externo? Eu dou a clínica, Ah, você né, dá clínica também. e eu dou o externo, eu trabalho na parte de hospitalar, é comigo. Legal. Então, não só eu, tem alguns colegas que também fazem isso, mas seria essa área e a área clínica. Então, atualmente é o meu caminho mesmo, é onde eu estou, né? O tema Na do seu universidade. mestrado foi nessa área hospitalar, né? Tanto o doutorado, né, como o mestrado, começaram com essa coisa, com a situação do hospital, porque eu já tinha casos, então eu trouxe os casos, tanto que a abertura do meu livro de tese é um caso clínico, que eu conto por como que eu me motivei a escrever, né, então eu conto o caso clínico. Então e todos na verdade, no meu doutorado, eu comecei com um caso de trauma, né, e que acabou caminhando para a psico-oncologia. E aí eu fui trabalhar na área de câncer. Então, os dois ficou um trabalho mais na área de câncer, sim. Mas foi um trabalho bacana, viu, Patrícia? Foi um estudo longitudinal, onde eu acompanhei os pacientes durante mais de 2 anos, quase 3 anos, né, eu acompanhei. Antes da cirurgia, eles chegavam, então eles passavam pela cirurgiã e por mim, e depois eu acompanhava todo o processo da cirurgia. 3 meses depois, eu novamente estava com eles para saber como eles estavam, fazia uma nova avaliação, e depois fui acompanhando, alguns com 1 ano, alguns com um pouquinho mais, né? Eu fui acompanhando esses pacientes, né? E foi, assim, uma experiência muito enriquecedora, assim, que me emocionou muito fazer esse trabalho, porque as histórias das pessoas eram muito especiais. Então, a gente vai se envolvendo, né? Eu fui me envolvendo com isso, foi muito Como que era bacana. o tema do seu doutorado? Foi um estudo qualitativo, né? Com pessoas acometidas por melanoma ocular, trabalhei com o olho, Olha, né? O olhar, emoções e qualidade de vida dessas pessoas. muito E interessante. E eu trabalhei diretamente com os médicos, né, do hospital, então foi um trabalho, acho que um trabalho pioneiro interdisciplinar, depois eles até falaram que foi bem corajoso, porque a psicologia praticamente não estava muito dentro ainda, né, nesse sentido, assim, desse trabalho interdisciplinar, e eu fiz um trabalho, tanto que o paciente, quando ia para a sala cirúrgica, ia eu e a cirurgiã, nós íamos juntas, para a sala, para para estar com os pacientes um pouquinho antes, para conversar com a família. Então, olha, essa é a cirurgiã, eu sou a psicóloga, então a gente foi muito, muito legal, assim, né? E E dá para ver por que você precisa tanto da arte, né, porque é muita doação, você precisa se reenergizar, né. precisa, precisa de muita doação. E assim, tem uma história aí, né? Eu perdi o meu pai com câncer, né? E eu meio que queria, quase que foi uma homenagem, assim, né? E eu queria, de repente, eu achei que ia ser um trabalho bem, assim, bacana para eu apresentar e tudo, né? Então foi uma coisa mais ou menos assim que Legal. aconteceu meu doutorado e que foi muito emocionante, assim. Acho que eu falei para você, mas eu gosto de reforçar isso, porque às vezes as pessoas falam: nossa, minha tese foi terrível, eu tive uma coisa, eu fiquei tão nervosa, ai, e não sei, né, todo mundo muito assim, e para mim foi um momento maravilhoso. Claro que eu fiquei nervosa, claro que foi, né, você está sendo testada,
Uhum. mas foi muito emocionante. Eu sempre falo, gente, façam porque quem puder, quem quiser ter, porque é um momento de vitória, assim, muito legal. Legal. E você tem 2 pós-doc, né? Não Tenho basta dois, um, você tem 2. tenho dois. Então, e aí, uma coisa bacana que aconteceu foi que quando eu estava defendendo a minha tese, a minha orientadora, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande até hoje por ela, ela chegou para mim e falou assim: olha, você está sendo convidada para fazer um pós-doc, topas? E eu falei, top, sim, né? E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, né? A minha vida inteira era uma coisa também que faz parte de mim, assim, de gostar de estudar e tudo. E eu falei, não, então vamos lá, vamos fazer. E aí eu, né, peguei esse caminho. O pós-doc foi um pouquinho diferente, a gente pode mudar, é até bom que mude. Então, nós, na Universidade Federal, nós tínhamos lá um grupo, um centro clínico de pesquisa, e lá tinha atendimento a pessoas, né, que procuravam os serviços da universidade, ou que eram encaminhadas por algum setor da universidade e tal, tipo, é, pessoas com fibromialgia, pessoas com depressão, mas que estavam nos ambulatórios sendo, né, e os médicos acabavam encaminhando para nós. E então eu fiz esse trabalho para saber quem são as pessoas que procuram psicoterapia, qual é a no caso, o diagnóstico, né, que mais prevalece, masculino, feminino, enfim. Fiz um trabalho assim tentando entender melhor isso. Esse trabalho durou um bom tempo, eu fiquei lá muito tempo na universidade fazendo isso, até coordenei esse serviço durante um bom tempo, fiquei coordenando junto com a minha orientadora, como se foi um trabalho temático que a gente fez com a FAPESP, de alguma forma tendo o apoio da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E com isso eu viajei muito, porque a gente tinha que, né, a FAPESP você tem que fazer muita pesquisa, você tem que mostrar muito trabalho, então muitos artigos escritos, muitas coisas escritas, então eu viajei o mundo inteiro levando esses trabalhos. Foi uma época da minha vida muito gratificante, assim, de aprendizado. Isso foi antes de você começar a dar aula, os Isso pós-doc? foi antes, esse sim, esse foi, Ah, esse sim. esse sim, esse sim. E aí eu já estava mas eu já dava aula na Universidade Federal, eu dava lá, eu dava Ah, aula para tecnologia oftálmica, que é um curso de graduação que tem lá, eventualmente para médicos, nós tínhamos o Research Days, que a gente chamava, que eram pesquisas que você tinha que apresentar uma vez por ano, né, e tal, e eram aulas que você tinha que dar, então eu, de alguma forma, eu dava aula na universidade, e a partir daí, desse primeiro pós-doc, eu dava aula também, dei aula para um curso, fui até paraninfa desse grupo como é que fala? É paraninfa e tem um outro nome que a gente chama, que você leva o nome da turma. Agora eu vou lembrar, mas vou lembrar já já. tá. Mas aí eu fui homenageada até, porque eu fiquei como professora oficial de psicologia desse curso de graduação da universidade. A Legal. partir daí, a patrona, Patrona, eu acabei de tem o pesquisar patrono? aqui. Tem o Paraninfo e tem o patrono. Então eu fui o Uhum. Paraninfo e fui a patrona também da turma. E foi assim emocionante. Aí eu falei, nossa, por isso que eu te falei que foi construído. Falei, nossa, eu acho que aquela veiazinha familiar das minhas tias, que são todas Tá ganhando professoras, força. irmão que é professor, é médico, mas é professor, eu acho que eu estou pegando a veia dessa turma toda aí. E aí eu comecei a me dedicar, então, à docência. E foi nesse meio tempo que a FMU abriu uma vaga para dar aula de rocha, não era nem para dar aula, para dar hospitalar e clínica, era para rocha. E eu, então, fui lá fazer uma entrevista e eu acabei sendo admitida, né, e estou lá até hoje. Quando eu estava indo para a FMU, nesse meio tempo, eu já estava fazendo o meu segundo pós-doc.
E aí eu já estava fazendo com o método de Rocha, acho que também foi por isso. Casou as duas coisas, eu já estava fazendo isso. E aí eu fiz na PUC, esse pós-doc eu fiz na PUC, com a professora Regina Gattaz, que é uma professora que é titular também de lá. O primeiro eu fiz com a professora Latif Yazdi, que é uma professora também titular, e eu fiz esse segundo pós-doc. O segundo pós-doc foi com o método de Rocha mais avançado que existe hoje, que chama-se RPAS, e que é um curso que é dado, né, fora, você tem que, não dá para ser dado na universidade realmente. Então eu acabei fazendo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, eu fiz com as pessoas mais velhas, né, acima de 50 anos, na cidade de São Paulo, quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas estudam, o que elas trabalham, enfim. Então, eu fiz um trabalho bacana nesse sentido. E esse trabalho foi publicado já também. Tudo que eu faço também eu publico, eu não deixo nada engavetado, eu publico já fica no meu lado, já fica lá arrumadinho. E foi bem, bem bacana. Então, nesse meio tempo, surgiu, eu estava bem envolvida, né, com o teste. Então, e eu dei o AFM, eu tinha, viu, Patrícia, Tinha Rocha, né? 2 semestres de Rocha. Então, eu dava o primeiro semestre e o segundo semestre. Então, o primeiro era aplicação e tal, e o segundo semestre de interpretação e essas coisas. E E depois... você aplicava testes desde que você se formou na psicologia ou isso veio depois? Não, eu tive uma formação que os testes eram muito fortes. A história dos testes, ela entra junto com a história da psicologia também, né? A história da avaliação psicológica. Então, eu venho de um grupo, né, de uma formação onde a avaliação ela era forte. Só que, assim, eu fui me interessar pelo método de Rocha realmente mais para frente. A gente conhecia mais os testes, a importância dos testes e os testes na clínica, na parte clínica. Mas o método de Rocha, eu tive uma leve visão sobre ele, mas eu aprendi melhor depois com essa minha mestra, né, que ela era representante internacional no Brasil desse teste, e automaticamente eu acabei me interessando também, e hoje sou uma pessoa que tem até um livro que eu publiquei o ano passado, que foi na Livraria da Vila, pela editora Rogref, que eu coloco Rocha no método passado, presente e futuro, né? Onde eu conto toda a história do Hermann Rocha, que é o dono, foi o criador, né? E eu tento buscar os pesquisadores no mundo inteiro para darem seus depoimentos sobre o futuro desse método, né? Porque a gente tem medo que ele vá embora. Aliás, em julho agora seria o centenário, né, da criação e da morte do Hermann Rocha. Olha só, e eu estava super interessada em ir, né, mas foi cancelado em função da pandemia, né? Mas eu não sei como é que vai ser, mas vai ter alguma homenagem, alguma coisa, porque é um momento histórico, né? Sim. Então... Você falou essa questão do futuro, né? Eu acho que existe uma preocupação grande porque as pessoas estão divulgando demais as imagens na internet. E como você vê essa questão? Você acha que o teste chega a perder credibilidade ou para quem sabe aplicar isso não faz tanta diferença? Para quem sabe aplicar, para quem é muito sério, tem muita responsabilidade, não tem problema. O que eu acho é que é ruim, não é bom, porque é uma forma de as pessoas fazerem mau uso, né? Mas para ser bem honesta, as pessoas que precisam fazer avaliação, elas procuram você do mesmo jeito. Eu só acho que é uma judiação mesmo, assim, né? Teria que ter uma maior seriedade. Tanto que é uma coisa que eu falo sempre para alunos, né, que a gente precisa ter uma seriedade com os testes, tanto que agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos dar aula de testes online, justamente para não alimentar isso, né, mas em termos de o profissional que sabe aplicar, é bem diferente, porque existe todo um critério que você utiliza que não dá para ser ensinado online, né, você tem que ter a sua habilidade, não é? É bem diferente. Sua habilidade, tem que ter um seu conhecimento talento muito profundo, né? e o seu conhecimento. Sem dúvida, é uma coisa que não é assim, é frutos de anos de estudos e de trabalho de supervisões. Exatamente. Não é tão simples assim.
Legal. Você tem uma carreira acadêmica muito forte. Tenho. E para os alunos que querem seguir esse caminho, que tipo de conselho você daria? Educação continuada. Supervisão, educação continuada. A gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás. Patrícia, eu tenho 2 grupos de estudos com profissionais, que são amigos. A gente se reúne. Hoje, antes de entrar aqui com você, eu estava num grupo de estudos. Então, eu tenho 2 grupos de estudos. Por quê? Porque é importante. E a gente nunca deve achar que a gente já sabe. A gente tem que aprender sempre, né? E quanto mais a gente aprende, a gente se aperfeiçoa, melhor a gente fica e melhor a gente consegue passar o nosso recado, cuidar daquilo do lugar da psicologia, porque eu acho que é um pouco isso, né? Eu preciso cuidar do lugar da psicologia. Sim. Não é? E nesse momento, com a pandemia, as pessoas estão entendendo um pouco melhor a importância da psicologia, né? Sim, sim. Eu acho que tem muitas situações aí onde a psicologia está sendo convocada, né, a mostrar o seu trabalho. Isso é muito bom para nós, né? E eu penso que nós temos muito mais espaço do que a gente imagina, né? A gente só precisa Ocupar o espaço. ocupar esse espaço, né? E ficar atenta a ele, né? É um pouco isso, assim, né? Ocupar com bastante preparo, né? Porque não é com as aulas na faculdade só. Tem que ter muito estudo por fora. Tem que ter muito estudo por fora, e assim, então, a gente nunca deve achar que esgotou, né? Então, é um pouco casos clínicos, que é tão importante, às vezes, a gente discutir. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Eu acho que uma das grandes tarefas nossas é a responsabilidade. Eu acho que é um elogio quando alguém diz que você é responsável. Exato. Porque, não é? Você tem que ser responsável, né? E às vezes a gente, não, deixa que eu resolvo e tal. Não é bem assim, né? Vamos Você tem caminhar. 2 grupos de estudos, mas esses são para você estudar. Você tem grupo de estudo com alunos também? Nesse momento eu não tenho. Até os alunos têm pedido, né? Têm solicitado. Então é um projeto que eu tenho, né? Mais adiante. Mas o que eu tenho é com profissionais mesmo. A gente se reúne para estudar, né? Então eu acho, por enquanto é isso. Tem muitos professores que fazem com alunos, né? Que estudam com alunos e tudo, né? Mas eu nesse momento, só com profissionais mesmo. Certo. E dentro de tudo isso que você está estudando, não tem nenhum outro pós-doc na sua programação, não tem? Ou tem? Tem. Tem. Tem livro na programação também, tem outro livro. A gente, é até um negócio, né? Eu acho que é bacana isso também, são objetivos, né, Patrícia? Eu sou muito interessante com algumas coisas, assim. Por exemplo, se eu vou caminhar, eu falo assim, qual é o objetivo que eu tenho nessa caminhada? Olha, tá sempre Aí, ocupada. então eu falo assim, eu vou até tal lugar, né, então, assim, eu tenho essa coisa comigo, de ter um objetivo comigo, né, então, eu estou fazendo um grupo aqui, um grupo ali, mas eu tenho um objetivo, você pode ter certeza que eu tenho um objetivo, que é mais tarde. Então, é mais ou menos isso. Esse grupo, a gente tem o grupo todo já conversou disso, a gente tem interesse de fazer outras coisas. Mas eu sozinha penso em escrever, sim, sobre. Com certeza. Então você gosta muito de escrever. Gosto muito de escrever. Eu sofro um pouquinho, porque eu sou um pouquinho perfeccionista às vezes, mas no final aparece, e aí eu falo, bom, agora tá bom. Mas eu, né, acho que é porque também é bom, né? A gente tem que, eu peço sempre para alguém ler primeiro, eu tenho esse cuidado, né? Tenho essas questões comigo, assim. É mais ou menos isso. Legal. E como você vê, assim, de uma forma geral, a nossa formação na universidade hoje? A gente teve uma mudança de grade e assim, conversando entre os alunos, a gente fala que a gente está bastante focado em organizacional e social. Você tem essa mesma visão ou tem uma coisa que a gente não está conseguindo enxergar e que você tem uma ideia diferente?
Mas você está falando, então, mas os últimos anos a gente tem a clínica, ela é bem forte, né? Assim, ela é bem. Eu acho que a clínica ela é soberana, ela precisa ter. A base nossa tem que ter, tem que ser a nossa, é a clínica. Aí você foca o seu objetivo para as áreas que você quer, né? O social, o organizacional, mas você tem que ter uma base. E a nossa base, a clínica, ela é sempre soberana. Não vejo a universidade focada muito no social. Eu acho que é meio que é Mais tem equilibrado. mais equilibrado, sim. A gente está tendo agora os estágios que a gente chama de psicossocial. Mas no estágio psicossocial ele envolve saúde, ele envolve tudo que envolve a psicologia da saúde. Então, é uma coisa mais complexa, ele é mais abrangente, né? Então, não é só a parte social, porque a gente fala psicossocial, dá a impressão que é só a psicologia social, não. Então, dentro do estágio que eu falo de psicossocial, meus alunos vão para o hospital, vão para a casa de saúde, vão para, né, uma série, e também vão para outras instituições. E na clínica, qual que é a sua abordagem preferida? Eu tenho a psicanálise como referencial, né, eu gosto da psicanálise, mas assim, eu transito bem na neurociências, eu gosto muito da neurociências. Eu acho que eu me permito conhecer, né, eu me permito conhecer. Como eu trabalhei muito com pesquisa e trabalho, eu sempre tive ao meu lado colegas da neurociências. Então, a gente sempre discutia para poder escrever, às vezes a gente escrevia junto. Então, eu aprendi a respeitar e ver também uma grande importância nisso. Então, eu gosto também, mas eu acho a psicanálise filosófica, eu gosto da psicanálise. Né? Eu acho E a psicanálise mais freudiana ou algum outro? Mais freudiana. Mais freudiana. É. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu não te perguntei? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que é um pouco isso que eu queria dizer, né? Para quem já me conhece, eu acho que eu consegui traduzir tudo que eu faço, né? Para alunos que querem fazer iniciação científica, você faz orientação? Sim, eu tô com 5 alunos, eu acho, de orientação, de iniciação. 2 artigos vão ser publicados, ou 3, agora na revista da FMU, de Legal. alunos que fizeram no semestre passado. E agora eu estou com mais alunos que estão também na iniciação e que vão agora dar continuidade à iniciação, né? Não, acho que, e assim, é isso. Eu acho que uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que você me perguntou já, mas eu acho que é importante falar. Tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes para o aluno, né? Como professora, falando como professora, eu acho que é a sensibilidade e a responsabilidade. São 2 coisas que eu acho que são muito importantes. A sensibilidade a gente não pode perder nunca, porque às vezes a gente, ao longo do nosso caminho, a gente vai ficando muito técnico, porque a gente vai aprendendo muitas técnicas, a gente, não posso perder, e a gente não percebe, a gente vai perdendo. E a sensibilidade, ela nos ajuda na empatia, em estabelecer bons vínculos, não é? Então, a gente não pode perder isso ao longo do caminho e ter a responsabilidade ao longo de todo o nosso percurso. Então, acho que são 2 coisas importantes. Mas e se eu não tenho isso? Eu sou meio assim, não tenho muita paciência. Desenvolve, né? A gente aprende, a gente cria habilidades. Então, isso é possível? Sim, é possível. Às vezes eu falo isso bastante com os alunos também, né? Então, acho que são 2 coisas assim que é importante. Eu vejo que às vezes você pergunta, né? O que dizer? E é isso. Sensibilidade e responsabilidade. Na minha concepção de vida, né? Como professora, como pessoa, eu vejo dessa maneira. Maravilha. Tá Então, bom? eu queria te agradecer mais uma vez, Terezinha. Foi um prazer conversar com você, conhecer sua história. Estou muito curiosa para conhecer seu livro, para ler seu livro. Sim, sim, sim. Tá ótimo, acho que você vai gostar, vai ser bom. Eu tenho certeza. Então tá bom. Queria Tá te bom? agradecer mais uma vez e quem sabe logo a gente se encontra lá nos corredores da FMU. Sim,
Vamos sim, será um prazer. Patrícia, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu acho que, como eu te falei, isso são momentos muito importantes para a universidade. Eu acho que você está ajudando, está contribuindo muito, né? E é um trabalho muito especial, muito mesmo. Muito obrigada pelo Fico convite muito e por feliz e estar aqui. emocionada. Tá bom, tá ótimo, então. Então tá bom. Até mais. Até mais, querida. Um beijo para Tchau, você. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse é o livro da professora Terezinha e fica como recomendação de leitura para as férias para quem se interessa por esse método. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe. Um beijo e até a próxima!